Sempre nós falamos que é preciso escolher ou saber escolher os seus representantes, é preciso ter atenção, é preciso ter cuidado. E neste ano nós teremos eleições para prefeito e vereadores. Mas as pesquisas indicam que o interesse do eleitorado é baixo, muito baixo, apesar de estarmos a menos de 2 meses das eleições. E a situação está preocupando especialistas no assunto. E a gente preparou uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Nas ruas, eleitores ainda indecisos sobre as opções de votos. E faltando menos de 2 meses para o dia de ir às urnas, algumas pessoas admitem não estar interessadas no assunto. Não me interesso muito porque eu não acredito muito nos políticos. Mas eu torço porque eu acho algum que pareça algum político, é claro, para fazer a coisa melhorar, né? Porque do jeito que está, cada dia que passa, pior. Uma pesquisa feita pelo Instituto F5 Atualiza Dados, a pedido da TV Alterosa, mostrou os detalhes da situação em Divinópolis. Das quase 600 pessoas ouvidas, 31,8% responderam não ter nenhum interesse nas eleições deste ano. 30,5% têm interesse médio. 21,7% têm pouco interesse. E só 14,5% dizem estar muito interessadas. Os números não surpreenderam este cientista político, que vê muitos motivos para explicar esse resultado. A questão principal é a da pandemia. Quer dizer, a gente vive uma situação que as pessoas, mesmo as mais velhas, jamais viveram essa situação na vida. Quer dizer, a pandemia muda a racionalidade das pessoas, muda o calendário das pessoas. E, de algum modo, é natural que as pessoas secundarizem a política e secundarizem as eleições municipais. E o outro fator é esse, né? É uma eleição municipal. Quer dizer, se a política nacional ela anda polarizada no governo federal, nem sempre essa polarização se repete no município. A Justiça Eleitoral também acredita que a pandemia vai influenciar no interesse das pessoas pelas eleições. Para especialistas, a tendência é que o índice de abstenção, que é o número de pessoas que deixam de votar, seja mais alto este ano. Em termos de eleições, é natural que se tenha uma abstenção que pode variar de lugar para lugar, mas nunca menos do que 12%, 13%, 15% e pode chegar em alguns casos a 20%, 22%. É bem provável que nessa eleição nós tenhamos um índice de abstenção, o não comparecimento da pessoa para votar, que possa chegar numa casa aí talvez até de uns 30%. Entre os jovens, o desinteresse pela política é ainda maior e preocupa. No próximo dia 15 de novembro, milhões de pessoas em todo o país vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores, políticos que vão ter o poder e a responsabilidade de nos representar pelos próximos 4 anos. No Brasil, o voto só é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos de idade. E dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que os jovens de 16 e 17 anos, que só votam se quiser, não estão muito interessados. Em cidades da região como Divinópolis, Itaúna, Nova Serrana, Pará de Minas e Sete Lagoas, o número de eleitores nessa faixa etária não chega nem a 0,5%. A Justiça Eleitoral tenta conscientizar os jovens sobre a importância de participarem do processo eleitoral. Há uma expectativa com relação à adesão dos eleitores nessa eleição, mas mais próximo da eleição nós vamos fazer uma campanha para conscientizar esse eleitor para que não deixe de exercer seu direito de voto, porque ao deixar de exercer esse direito, ele vai permitir que outras pessoas escolham um candidato para ele. O voto é o substrato principal da democracia. Não há governo legítimo sem voto, não há um povo democraticamente organizado sem voto. O voto é o instrumento máximo da democracia e de maior importância. As pessoas precisam entender o valor que o voto tem. Se a cidade, o local, o país, enfim, onde as pessoas estão, não estão, os movimentos de administração, a gestão pública, não está de acordo com o que ela queria, o único instrumento de mudança é o voto. Arthur tem 18 anos e vai votar pela primeira vez este ano. Diz que faz questão de participar. Você está elegendo alguém para te representar por 4 anos. Então você tem que analisar bastante quem que você vai realmente querer votar. Especialistas não têm dúvidas. Aumentar o interesse das pessoas pela política é um desafio
E encontrar uma solução é fundamental para a democracia. Nós vivemos num país democrático e a partir do momento que existe a democracia, existe um direito de eu participar da escolha de uma pessoa que vai me gerenciar. Então, exerço o meu direito de escolher quem vai me representar. Quanto mais a gente se distancia disso, menos a política e os políticos vão nos representar. Quer dizer, e posteriormente, quando a coisa baixa, a sociedade costuma se arrepender desses erros que teria cometido pela falta de representatividade. E conforme disse o advogado, a única maneira que nós temos de mudar a nossa realidade é por meio do voto. E principalmente, eu sou um defensor do municipalismo. Por quê? Tudo começa, a mudança tem que começar de onde nós vivemos, do município. As coisas acontecem no município. Depois nós temos que pensar no estado, depois nós temos que pensar na federação. Mas a partir do momento, se muda aqui, se muda ali, muda aqui, muda ali, você muda o estado, você muda o todo. E o voto é de suma importância. Até mesmo você que às vezes fala, eu não gosto de política, ela é importante na nossa vida. Nós temos que saber, nós temos que prestar atenção, nós temos que analisar, que avaliar os candidatos, ver o histórico desse candidato. Vamos parar de votar em gente que já foi condenado, em político safado sem vergonha, em quem te oferece uma vantagem ali, mas depois não está nem aí e não te presta conta de nada e tem atitudes que não condizem com aquilo que a maioria anseia. Muitas vezes a gente pensa no eu. E na política, a essência da política, ela é linda. Quando a gente fala em política hoje, a gente pensa numa coisa só ruim, mas a essência da política é a pior coisa, é a melhor coisa que tem, desde que ela funcione da maneira correta.